Então, nós precisamos de julgar. O Senhor diz, julgai todas as coisas, reter o que é bom. Então, nós podemos julgar, ver como está a nossa vida, como está a sua mente, depois que ouviu a verdade. Porque senão vira religião. E essa palavra, ela é o quê? Viva e eficaz. Ela funciona. Então, depende é de mim, depende é de vocês. De quê ou não quê? É o que nós falamos semana passada. O quê? O quê é o ponto crucial do cristão. Se você não crê, então não recebe. Quem não crê, não fala. É o que Paulo diz. Aquilo que eu quis, isso falei. Aquilo que nós cremos, isso falamos. Então a nossa vida tem que haver transformação, abençoado. Porque essa palavra nos impulsiona para o sucesso. Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo, em sucesso. Você tem que analisar e ver o que essa palavra está fazendo. Porque ela é viva, ela é eficaz, tem que acontecer alguma coisa. Então, examina-se o homem a si mesmo. Prova o homem a si mesmo, se estás aonde? Na fé de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos de julgar isso aí e ver como que está a nossa vida. Se ela está boa ou está ruim. Essa é a verdade. Porque a confissão, ela tem que gerar um progresso na minha vida, na tua vida. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então julga, vê, analisa. Você está ouvindo? Você está confessando? Então os anjos têm que operar. Não é Deus. Porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. E a bênção de Deus nos enriquece. Tem que haver riqueza em ambas partes da minha vida e da tua vida. Porque senão nós vamos fazer como o ímpio, suar pra caramba e não vai levar nada. É meia dúzia leva e o resto perde tudo. Então não é por força e nem por violência. Não é por obras, mas pela graça. Então a graça nos enriquece familiarmente, nos negócios, na saúde, nos relacionamentos, na vida. Você tem que ser feliz. Tem que ser feliz, porque você está onde? No reino de Deus. E o reino é o quê? Não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, nós temos capacidade de viver o ano todo alegres, felizes. Lógico, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Então, nós temos aflições, temos luta, mas o somatório tem que dar igual felicidade, alegria, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então somos o povo mais feliz da terra, porque não há jugo de escravidão na minha e nem na sua vida. Assim é, pessoal? Nós queremos isso, receba isso. Ah, papai, porque anjos estão ministrando a meu favor e a teu favor. Lógico, há sempre uma guerra aqui na cabeça. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque elas são o quê? Opostas entre si. Mas nós já sabemos. Por isso que Paulo diz, andai no espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. Então, no espírito você é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e etc, e etc. Porque o espírito nosso é perfeito. Assim é? Por isso que o nosso corpo também chegará à perfeição, que é o quê? A transformação dos nossos corpos. Assim é? E nós estamos ministrando, falando da palavra. Então, ela tem que causar em mim e você um efeito positivo. Não pode ser negativo. Assim é? É só pegar com mais firmeza.
E hoje nós vamos falar aqui em 2 Coríntios 5:15. Um assunto bem interessante, que certamente nós que fomos edificados sabemos. Mas há detalhes aqui na sobre edificação que vai nos ajudar mais a crescer nesse assunto, né? E nós, nos inteirando dessa verdade, a cada dia somos transformados, porque a mente é renovada. Assim é, pessoal. E baseado aqui em 2 Coríntios 5:15, Paulo vem trazendo a essa igreja uma palavra viva. Ele diz: e ele morreu por todos. Quem que morreu por todos? Cristo. Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, a qual tinha o Cristo. Para que os que vivem, então os que vivem é que sabe que Jesus morreu por todos. E a gente tem particularidade nessa morte. Primeiro, o pecado foi tirado. O diabo foi destruído. Quanto? O pecado foi tirado, o diabo foi destruído. Então, quem vive sabe disso. Quem está morto não sabe. Porque quem está morto está vivendo o quê? A letra, a lei. E a letra, o que ela faz? Mata. Então tem muitos mortos ambulantes por aí, ainda sem saber que Jesus morreu por todos. E na morte ele tirou o pecado, destruiu o diabo, que tinha o poder da morte. Então, hoje nós temos o que? Vida. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Olha, essa é a graça de Paulo. Que as pessoas falam: esse evangelho que você prega é fácil demais. Aí eu pergunto para ele: por que tem que ser difícil? Se Jesus morreu por todos. Então não tem que ser difícil, tem que ser fácil. Mas ele tem uma exigência: compreender o plano do Senhor no segundo pacto, que é de melhores e superiores promessas. Então a pessoa tem que atentar e ouvir e deixar essa palavra fazer o que lhe apraz. Porque a pessoa ouve e pode resistir à palavra, principalmente para aqueles que são religiosos, que já aprenderam tudo errado no passado. Quando vem a palavra que não é nova, ela tem 2000 anos de existência, mas veio a religião e sufocou essa palavra de Paulo, ensinando o que não deve à igreja, como, por exemplo, o pecado está solto, o pecado existe, nós somos pecadores. E durante muitos anos pregaram e as pessoas aceitaram isso. Todos nós somos pecadores. Não é assim, nós temos pregado há anos e pregado por José Luiz há anos na edificação e mostrado na Bíblia que o pecado foi o que? Remido para sempre. E ele diz: dos teus pecados já não me lembrarei mais para sempre. Mas vieram os religiosos, os ministérios de morte e condenação, e firmaram isso na cabeça dos gentios, que somos nós, que somos pecadores até hoje. Doutrina de morte e condenação, porque a alma que pecar, essa morrerá. Como eu vou morrer se não há pecado? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, e ele tirou. O seu sangue vertido na cruz remiu todo o pecado do povo. Inclusive nós gentios estamos arrolados nisso, porque nós somos de Cristo. Assim é, pessoal? Então, essa religião veio e infiltrou essa matéria que não tem mais valor depois da morte de Cristo, que é o que? O pecado e os demônios acabaram. Então vem a nova explicação da palavra para os que vivem. A edificação veio e deu vida a muitos crentes, a muitos filhos de Deus, porque atentaram na palavra do apóstolo José Luiz. E aqueles que desprezaram ficaram no pecado, no diabo.
E a mente deles acorda com o pecado, com o diabo, e dorme com o pecado e dorme com o diabo. Olha que vida em trevas. Vida em trevas total. Como que a pessoa pode ser feliz se ele acorda com o diabo, acorda com o inferno, com o pecado e dorme com ela? Não tem como. Jesus, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E para ter vida abundante, tinha que tirar o pecado e o diabo. Senão você não teria essa vida. Então, nós vimos aqui Paulo dizendo, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O nosso negócio é o Cristo ressuscitado. Nós não temos outro negócio, outra doutrina a não ser o Cristo ressuscitado. Porque é Ele que nos trouxe o quê? Vida e salvação. Do quê? Da religião. Hoje nós que ouvimos a graça, estamos livres da religião. Livres da morte, da condenação, do diabo e do pecado. Vivemos uma vida tranquila. Porque vida abundante é vida tranquila. Por isso que nós temos que pegar bem essas verdades ouvidas. Né? Aí ele diz no 16, assim que nós quem? Que estamos vivos e vivos para Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vós sereis manifestados com Ele. E a vida de Cristo nos manifestou, trazendo o Evangelho dele que nos deu o que? Vida abundante. Não há culpabilidade nenhuma em nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você não pode ser condenado por mais ninguém. Aí vem os ministérios de morte e condenação, que são das denominações variadas, e diz, se você não tomar ceia, Jesus vindo, você vai para o inferno. Se você não estiver tomando ceia, se você não batizar, se você não jejuar, se você não receber imposição de mãos, você não é salvo. Olha, e o que ele diz? Assim, daqui por diante, os que estão vivos em Cristo Jesus, que manifestou com ele, a ninguém conhecemos segundo a carne. E assim, que nós, daqui por diante, qual por diante? Que estamos vivos em Cristo Jesus. Que ele diz, mas para aqueles que com ele morreu e ressuscitou, vivam mais para si mesmo. Então você não vive, eu não vivo para mim mesmo. Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, procure entender isso, abençoado. Se não teve revelação, a tenha. Como? Confessando a palavra, ouvindo e deixando essa palavra fazer aquilo que lhe apraz. Já não sou eu mais quem vivo. Os vivos dizem isso. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. E esses que têm esse comportamento, diz Paulo, assim que nós, daqui por diante dessa revelação da graça, a ninguém. Quem que é ninguém? Ah, você não conhece a minha irmã, você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece a minha família, você não conhece o meu trabalho, o meu vizinho. O meu vizinho é do diabo, pastor. Olha aqui, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Para os que estão vivos, para Cristo. Os que estão mortos ainda apontam o dedo. Olha, eu consegui essa meia dúzia. Aqueles 3 lá não tem jeito. Eu não gosto deles. A ninguém conhecemos segundo a carne. Porque a carne está o quê? Todo mal. A carne para nada aproveita. Né? O Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Tudo está na carne nossa.
nos nossos sentimentos. E o corpo, ele manifesta o que está na mente. A maioria anda na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas nós que recebemos a graça, essa revelação gloriosa, não conhecemos ninguém segundo a carne. Pensa aquele parente, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquele cliente que te incomoda. Pensa dele, ele está na carne. O que é não conhecer segundo a carne? Para nós, todos são o que? Abençoados. Não conhecer segundo a carne é ver as pessoas abençoadas, perfeitas, completas. Elas não sabem disso. Como um dia nós não sabíamos também. Errais por não conhecer. Aquele vizinho deve ser uma pessoa irada, uma pessoa complicada, uma pessoa que faz muito barulho, uma pessoa que não gosta de ti. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós podemos ter muitos inimigos, mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. Porque se for você, infelizmente, e eu, não estamos andando no Espírito. Não estamos andando segundo a graça. Eu consegui, na minha mente, limpar todos aqueles que eu tinha um requisitozinho com ele. Pai, pastor, mas vamos... Eu consegui liberar. Peraí, abençoado, é que eu vou te explicar. Consegui liberar. Por quê? Eu ando no Espírito. E o Espírito é o quê? Amor. E o que é amor? Primeira coisa que o amor é paciente. Essa é a grande dificuldade para quem vive na carne. Quem vive no Espírito é paciente, aguarda um momento. E se for para tirar aquela pessoa da sua vida, o teu anjo vai fazer isso. E não você. Enquanto aquele espinho na carne estiver comigo, Paulo diz, tem um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia dia e noite. Ó Senhor, tira ele de mim. O Senhor diz, não, a minha graça te basta. Ou a graça de Deus, ela é poderosa para resistir qualquer imperfeição das pessoas. Crescei na graça e no conhecimento. Ah, papai, cresça na graça e no conhecimento. Se você, é o que diz no 5, e ele morreu por todos, eu tenho que considerar a morte de Cristo e tenho que valorizar na minha vida. Ela tem grande efeito em mim e em você, abençoado. Se não é em vão tudo o que fizemos até hoje. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, entenderam, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo, ele manifestou onde? Em nós. Vós tendes o quê? A mente de Cristo. Quando Cristo, que é a tua vida, os que vivam, não vivam mais. Você entendeu? Ah, Jesus é. Cristo é a minha vida. Não vivam mais para a sua carne, mas viva para aquele que ressuscitou de entre os mortos. E a partir daí, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Paciência, meus irmãos. É fácil? É. Uma vez que você acode, é acolhido pela palavra e acolhido pela graça, e os anjos que estão ao nosso redor, eles acampam ao nosso redor. Então você não tem direito de tomar posição. Você toma a posição daquilo que está escrito. Você não manda intimidade. Você recebe isso? Eu recebo. Você não tem direito em si mesmo. Porque algo que vive, não viva mais para si mesmo. Os nossos projetos estão em Cristo. E deixa que esses projetos, esse Cristo, esse Espírito vai te acomodando. Ele vai te posicionando na terra.
Nós somos de Cristo e guiados por Cristo. Assim é, pessoal. Que é o que? Pela palavra, que diz Davi, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Daqui por diante, não conhecemos ninguém segundo a carne. Nós estamos vendo, esses últimos anos, um ataque violento sobre os gays. Demais. Nós estamos conversando isso aqui. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Toda obra manifestada na carne, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Pode ser prostituta, ou gay, ou ladrão, ou seja o que for. Você não conhece mais ele segundo a carne. Porque Cristo um dia pode chamá-los. São ovelhas de Cristo. E depois que ouvirem essa graça, tomarão possessão perante Cristo, e não a mim, e não diante de você. Cuida cada um de si mesmo. Cuida cada um de si mesmo. As pessoas não estão tendo tempo de cuidar delas, querem cuidar da vida dos outros. Olha que porcaria. Agora, eles têm culpa? Não. É o que ensinam os líderes deles. Os pastores são homofóbicos. Todos são. A não ser aqueles que já construíram a igreja deles. Que é outro erro. Um erro, um abismo chama outro abismo. Porque há um só Deus. Um só pastor. Há um só rebanho, um só pastor. Não pode ter 2, 3, 4, 5, 6, porque cada um fala com aquilo que ele pensa e não com aquilo que é revelado. Porque o que é revelado é igual. Não pode mudar. Deus me revelou que eu tenho que exterminar com os gays. Ah, outros não, nós temos que orar por ele. A cura gay. A cura gay. Olha que loucura. Isso é porque eles estão andando segundo a carne. E Paulo diz, e assim, que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui em Gálatas 5, vamos tecer isso aqui mais uma vez. Ele diz, ora, 5:19, ora, as obras da carne são conhecidas e são. As obras da carne, não é do diabo. Aqui está falando carne, sentimento, alma. Carne não é corpo. No corpo existe carne, sangue e ossos. Mas Paulo, quando fala carne, ele está falando de alma, sentimentos. Ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantemente a essa. Essas são as obras da carne. Eu vejo todos manifestando isso, inclusive eu e você. Mas daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui faltou lésbica, aqui faltou gay, aqui faltou um montão de gente. E ele diz coisas semelhantes a essa. O que fuma, o que bebe, o que rouba, a ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos direcionar a palavra do coração dele. E diz o Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E libertando, vamos dar um abraço e um beijo. Ósculo santo deles. Bem-vindos à casa do Senhor, meus irmãos. Porque um dia fomos assim também. Então, uma vez você vivendo em Cristo, você não tem indiferença com ninguém, abençoado. Ninguém. Se tiver, procura consertar. Procura acertar essas coisas, porque isso te impede a desfrutar do melhor do Senhor na terra. A palavra é lâmpada para os meus pés, né? Então você, uma vez atinando pelaquilo que você ouve, você cresce e vive bem. Eu não posso acusar ninguém, porque eu estaria acusando um irmão.
os anjos que estão ao meu redor podem me contradizer e jogar uma casquinha de banana e você escorregar ali, como já dizia o nosso apóstolo José Luiz, e você cai. E aí? Como é que fica? Quem não aprende por conselho, aprende sofrendo. E sofrer não é da graça. A graça quer que apeguemos as verdades ouvidas com mais firmeza, para que dela não desviemos. Daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Assim é, pessoal. Aqui, Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para experimentar essas coisas boas do Senhor, nós temos que ser a mente renovada. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não estamos na terra para gradear na terra, não. Nós estamos aqui para salvar o quê? Os crentes. Pela loucura da pregação da graça, abençoado, que não tem pecado, que não tem diabo, que não tem condenação, mão pesada de Deus. Não, Ele já nos abençoou com todas as vezes. E a bênção do Senhor nos enriquece. Na felicidade, no gozo, na riqueza, prosperidade, na família. Olha, nós temos que atinar sempre para a graça. Não toma decisão na sua vida e eu na minha vida, a não ser pela graça. O caminho do Senhor é perfeito. E a bênção está onde? Não é no Brasil, não. A bênção não está na China. A bênção está onde? Em nós. E ela nos enriquece. Toma posse disso. Confessa isso. Pratica isso. E você viverá uma vida em paz. Porque nós não estamos mais conhecendo ninguém. E nem a nós mesmos. Olha, tem pessoas... E eu sou cheio de erro. Então, você está vendo você segundo a carne. A confissão errada. Eu erro. Essa não é a minha confissão. Porque saber do erro eu já sei. Para que falar? Eu não é só não. Falar que você está chamando mais erros. Eu sou perfeito, completo, mais que vencedor, triunfante, enriquecido, prosperado. Essa é a minha confissão. Eu não me vejo segundo a carne. Eu digo todos os dias, hoje é o meu melhor dia. Como que eu posso ser errante se eu falo que hoje é o meu melhor dia? Se alguém fala, com os oráculos de Deus. Então Cristo é a minha vida e nele eu sou uma nova criação. Assim é? Essa é a palavra desta noite. Receba ser isso, abençoado. Papai. Assim é.